Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi de ano novo? Tudo tranquilo? Voltando aqui com o canal, com várias novidades. Peço desculpa estar um pouco sumido, né? Eu tenho falado isso, que eu vou voltar, mas a correria danada pelo meu horário de trabalho, pelo que eu venho fazendo, né? Que eu dou aula, como já falei aqui várias vezes, meu horário é até às 22 horas dando aula. Então, às vezes, fica difícil fazer live, chamar convidado, fazer vídeos, né? Mas esse ano estou com uma nova perspectiva. Eu acredito que esse ano vai melhorar e a gente vai voltar com as lives, vai voltar com os vídeos e trazer muito conteúdo aqui no canal. E hoje, voltando ao Contra o Relógio, desafio logístico, né? Todos me conhecem, né? Eu sou o Vitor Tavares, professor de logística, administrador. Então, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu em 1953, né? Quando uma devastadora onda, ou uma devastadora enchente, melhor ainda, ocorreu no Mar do Norte, que foi inundar grande parte de Londres. Você lembra disso? Está nos livros de história. Mas aqui, além da história, eu vou falar da logística que aconteceu, né? De tudo que aconteceu para construir o Tâmisa. O que se construiu no Tâmisa? As barreiras do Tâmisa. Então, a gente vai ver o que foi gasto, como foi feito, e eu vou trazer isso para vocês. Então, antes de mais nada, curta, compartilha, deixa seu like. E como todo episódio de Desafio Logístico, eu faço uma musiquinha. Vamos primeiro escutar a musiquinha? Uma musiquinha aí para vocês, espero que vocês gostem. O rio Tâmisa ao centro, o desafio é ali. O mar subiu sem perdão. Londres de joelhos, a logística em questão. O deadline é a natureza, o risco é colossal. Proteger milhões de vidas, o projeto é vital. O rio Tâmisa ao centro, o desafio é ali. Construir um escudo de aço antes que o tempo se fira. Contra o relógio, 84 anos final, 10 mil toneladas, o peso do material. Janela de maré baixa, a ordem para instalar. Mergulhador na lama, o alicerce tem que segurar. Com portas modulares, no estaleiro elas nascem. Transporte superdimensionado, para onde elas se encaixam. O aço de terra de a longa viagem, a barcaça especializada tem que chegar guindaste gigante. No centro da capital,
movimentando sem tráfego geral. Movimentando sem tráfego geral. A logística fluvial, o caminho principal, entregar o volume, solução total. Espera 10 anos de esforço e suor para vencer a maré e proteger o morador. O controle do fluxo, o poder na nossa mão. A logística salva a história, a prova está no portão. O escudo está erguido contra o fluxo do Tamizá, uma logística de ferro que a história precisa. O relógio da tempestade foi vencido. E aí, pessoal, gostou da música? Espero que tenha gostado. Agora vamos lá para o contra-relógio desafio logístico. Vou trazer as informações dessa construção, dessa verdadeira operação logística. Então vamos lá. Vou trazer para vocês aqui tudo o que aconteceu, como foi feito, como chegou ao final essa construção. Então vamos lá. Desafio logístico, contra-relógio, a logística das 10 mil toneladas que salvou Londres, construção da barreira do Tamisa. Então a gente agora vai trazer essa informação aqui para vocês, baseado em tudo que eu pesquisei, baseado em tudo que tem nos livros de história. Então vamos lá, gente. Peço perdão pela internet. Vou falar para vocês, eu tenho duas internet aqui na minha casa. Eu tenho uma de uma operadora, que eu uso na minha casa toda, e tenho uma segunda que eu só uso para fazer live. Essa segunda, que fica aqui onde que eu estou, né, que é só aqui, é só para esse espaço, eu estou sem ela desde o dia 23 de novembro. Já abri 4 reclamações na Anatel, já abri na própria operadora várias reclamações, já marcaram mais de 6 visitas na minha casa, não vieram. Continuo sem internet, isso desde o dia 23 de novembro. Aí eu estou tendo que puxar o Wi-Fi da minha outra internet da minha casa, que é feito para outras coisas, para tentar fazer. Então, por isso que está travando. É horrível isso, gente. Eu tento dar um melhor de mim, fazer o melhor, e acontece isso. Então, já não tem mais o que fazer. E a operadora diz que não vai cancelar o meu plano, que vai resolver. Só que eu estou com todas as faturas. Eu estou desde o dia 23 de novembro sem internet, mas debitaram da minha conta a fatura. Eu estou com tudo pago. E eles não resolvem. Mas vamos lá. Logística de gestão de risco quando eu falo dessa construção. Então, deixa eu chegar um pouquinho para cá, para ver se fica melhor. Então,
Proteger a cidade de Londres. Vou melhorar aqui, vai ficar assim, então. Vamos lá. Acho que assim melhora. Melhorou. Proteger a cidade de Londres, que tem grande parte abaixo do nível da maré alta, de inundações devastadoras após a grande enchente de 1953. Por que contra o relógio? O deadline era próximo à grande tempestade. Cada atraso na construção significava colocar a infraestrutura vital, a economia em milhões de vidas em risco. Então, houve, como eu já falei, em 1953, uma grande enchente, né? E depois que poderia devastar Londres. Então, você sabe que ali nos Países Baixos, né? Até hoje, a Holanda sofre com isso. Então, primeiro eu tinha que construir algo para não acontecer essa grande devastação de Londres. Então, meu deadline era bem pequeno para uma grande construção. Vamos continuar. Segunda parte, logística. Transportar e instalar mais de 10 mil toneladas de aço e concreto em um dos rios mais movimentados do mundo, com forte maré e tráfego contínuo. Por que contra o relógio? Exigiu a coordenação de barcaças. Então, olha só, eles usaram barcaças, guindastes gigantes, navios especializados, trabalhando contra correntezas e a janela de tempo limitada pela maré. Logística sazonal e horária. Então, você vê aí vários meios de transporte. Barcaças, guindastes, navios, né? E tudo contra a maré, contra a correnteza. Você que vai para a praia, você que vai para o rio, você sabe como é difícil fazer as coisas contra a maré. E um tempo limitado, a sazonalidade, né? Nós sabemos que a sazonalidade, eu gosto de dar o exemplo da sazonalidade, o ovo de Páscoa, né? Que em certo momento ele tem uma grande demanda e depois ele some. Também nós temos produtos de Natal, são produtos sazonais. Mas não só esse tipo de produto é sazonal. Exemplo, refrigerante, também cerveja, são produtos sazonais, né? Que a demanda sobe e desce, sobe e desce. Então há uma sazonalidade, ainda mais no verão, a demanda aumenta e no inverno a demanda cai. Né? Nas férias, isso tudo acontece. Então, a sazonalidade acontece isso. Então, tem momentos que estava com a maré cheia, baixava a maré, subia a maré, baixava a maré. Aí vai depender do horário que você vai trabalhar. Então, isso já era mais um entrave também nesse processo. Vamos ver o que diz o próximo. Tá? No próprio slide, a logística de materiais está e instalar 10 mil toneladas de aço. Então, eu tenho essa guindaste, como eu já falei, tudo trabalhando contra a correnteza em tempo e horários diferentes. Vamos lá. Logística de fabricação modular. E agora? As 10 barreiras móveis que se levantam do fundo do rio foram fabricadas em módulos gigantescos em estaleiros distantes, como no Teesside, Inglaterra, e depois transportava pelo mar até o local da instalação no Tâmisa. Tá? Então, você tinha as barreiras, que era transportada em certo lugar, em certa cidade, lá na Inglaterra. Depois, você tinha que transportar elas até o Tâmisa. Qual era o grande desafio aí? Transporte de carga superdimensionado e precisão na montagem no local. Logística de instalação, just in time das peças, gigante. Então, o que você tem? Primeiro, transporte, o que a gente hoje chama de transporte indivisível, né? Quando você faz um transporte indivisível, você tem que ter várias autorizações, dependendo do horário do material, você tem que mudar o horário do trânsito, o veículo vai até pela contramão em alguns momentos, depois você para você dar fluxo, então você tem toda uma coordenação para fazer esse transporte, né? E você tinha que fazer isso no tempo certo, na coordenação certa, porque eram peças gigantes, né, que você tinha que transportar. Vamos para o próximo. Logística de fundação e engenharia. Construir as fundações no leito lodoso do rio a uma profundidade que permitisse a passagem segura dos navios quando as barreiras estivessem embaixo. Por que o contrarrelógio? Perdão. O trabalho subaquático aumentava o tempo e a complexibilidade.
A logística de suprimento de concreto e a instalação de peças pesadas tinha que ser impecável para garantir a estabilidade estrutural. Então, o que eu chego à conclusão disso? Primeiro, eu tenho que fazer toda uma estrutura, né? Aí é mais a parte de engenharia, onde você tinha que abrir grandes clarões, tirar a água daquilo. Aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói. Até falam que morreram muitas pessoas na hora dessa concretagem, que você abre, bota a estrutura e joga o concreto para fazer esses grandes pilares, né? Falaram que as pessoas, quando caíam lá dentro, jogando o concreto, não tinha como salvar, elas acabaram morrendo. Então, dizem, né, que morreram muitos operários aqui na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. E acredito que lá deve ter acontecido alguma coisa parecida, tá? Então, além disso, você tinha outro desafio, porque ali passa navios. Então, as barreiras, elas ficam submersas e depois, no momento, levanta. Então, você tinha que ter um calado muito grande, porque ali também passam navios. E de altura também, né? Ou elas serem abertas por cima para permitir a passagem de navios ali. Então, vamos ver agora o próximo. Início da construção. O projeto começou a ser desenvolvido após a catastrófica inundação do Mar do Norte em 1953. A construção efetiva teve início em 1974. A urgência era alta devido ao risco de repetição do desastre em 1953, o que pressionou o cumprimento do cronograma. Então, quase 20 anos depois, aconteceu em 1953, 20 anos depois que decidiram efetivamente começar a construção. Duração total da obra. A obra começou em 1974, eu tinha 4 anos de idade, e terminou em 1982. Eu estava com 12 anos de idade. Com a inauguração oficial em 1984, 14 anos de idade. Nem pensava que era logística na minha vida. Então, uma obra de 8 anos, mas que, na verdade, teve a inauguração depois de 10 anos do início da construção. Então, aí você teve a logística de suprimentos, a logística, a mão de obra teve que ser mantida de forma contínua por causa de uma dieta. Então, imagine uma logística de 10 anos, né? Sem parar, trabalhando com todos os intempéries, sazonalidade, mão de obra que muda as pessoas, transporte de peças indivisíveis, né? O medo da tempestade. Então, por isso que é contra o relógio, você tem que trabalhar contra o relógio. Então, deve ter sido, assim, falando aqui, deve ter sido uma obra fantástica, mas cabeças geniais trabalharam para que tudo, esse cronograma desse certinho. Logística da maré. A instalação dos módulos gigantes só podia ocorrer durante a janela da maré baixa, em condições climáticas ideais. Então, você tinha a sazonalidade. Para a sazonalidade, maré tinha que estar baixa. Se você não tivesse uma maré baixa, você não conseguiria fazer a instalação. Então, você tinha que acompanhar a maré para você fazer a operação da fundação e das instalações. O cronograma de trabalho é determinado pela natureza, mares, exigindo um planejamento de transporte e instalação preciso e sazonal, com pouca margem para trás. Então, quando você faz um cronograma, você define todo o processo, como vai ocorrer. Só que aí não está nas suas mãos só esse cronograma nesse momento. Está na natureza. Exemplo. Hoje aqui no Rio, muito calor. Pela manhã, de tarde já choveu. De noite já não chove. Então você tem, imagine então na Europa, que vive chovendo, que o tempo é frio. Então imagine isso tudo, né? Então aí você tem que trabalhar com planejamento baseado nos fenômenos da natureza, baseado na sazonalidade da maré. Então, por quê? Você precisava dessa sazonalidade para fazer as instalações, senão você não conseguia fazer as instalações. Perdão, pico de trabalhadores. Não há um número divulgado, então eu não tenho um número de trabalhadores, mas o projeto empregou milhares de engenheiros, metalúrgicos, mergulhadores e operários especializados ao longo de décadas.
A logística teve que recrutar, treinar e coordenar trabalhadores altamente especializados, como mergulhadores de construção, para trabalhar em difíceis condições submersas do rio. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Logística de segurança com peças pesadas em um ambiente úmido, os protocolos de segurança eram extremamente rígidos, né? Porque você tinha que fazer soldagem, concretagem, então você precisava de protocolo de segurança para não perder esses trabalhadores. A logística de segurança, EPIs, treinamento e protocolo de emergência, era um componente de custo e tempo fundamental para evitar acidentes que paralisassem a obra. Então você tinha o just in time, né? Tudo no tempo certo, você tinha uma logística bem precisa que você precisava ter e com o mínimo possível de acidentes. Aço estrutural, as barreiras, aproximadamente 10 mil toneladas de aço foram usadas apenas nas comportas e nos pilares. O aço foi pré-fabricado em módulos gigantes, as comportas, em estaleiros como no Tecide e centenas de quilômetros de longe. Então, primeiro você leva a estrutura para fazer as comportas, para usar o aço. Quando você faz numa cidade, aí você tem que fazer o transporte para outra cidade. Então, em alguns momentos, nós vimos lá no início que foi feito por barcaça, outros momentos, transporte rodoviário. Então, tinha que ser tudo coordenado, porque você tinha uma cidade que ainda estava em movimento. Então, foram 10 anos fazendo essa construção, mas sem a cidade parar. O concreto, milhares de toneladas para as fundações e os pilares do transporte. Então, você tinha um transporte dos caminhões de concretagem também. Então, imagine o dia todo, durante 10 anos, caminhões de concretagem. O concreto era transportado do caminhão até o local da obra, em seguida bombeado e despejado nas caixas de fundação por meio de grandes guindastes, esse sistema de bombeamento operando sobre a barcaça no rio. Então, o caminhão ia, subia na barcaça e concretava lá os pilares. Olha que logística bonita, né, gente? Para quem gosta de logística. Então, você, o tempo todo, rodando concreto, e o concreto você não pode parar, que ele é aquele concreto quente, que parar ele dentro daquela bitoneira, depois você tem que quebrar para tirar. Então, o dia todo concreto rodando, né? Abastecendo, voltando, abastecendo e voltando. E transporte das comportas. As comportas que pesam até 3.300 toneladas cada foram transportadas por barcaça especializada e rebocadores através do Mar do Norte, em uma logística de transporte de carga superdimensionada, Offer-X Cargo. Se você não sabe, o Mar do Norte é um mar também bastante agitado, né? Pode procurar aí, você vai ver. Eu vou trazer informações, já trouxe até aqui no canal informações sobre a navegação no Mar do Norte. Então, você imagine você transportar peças de 3.300 toneladas dentro do Mar do Norte, e essas barcaças eram puxadas por rebocadores para você fazer a instalação, lembrando da sazonalidade. Movimentação no rio, a construção era movimentada por grandes guindastes de torres e pontes rolantes montadas nas ilhas de pilares já construídos. O transporte de material de uma margem para a outra era feito exclusivamente por barcaça para evitar o congestionamento da rede rodoviária de Londres. Então, você começou a fazer muito transporte de barcaça, mas você também tinha um transporte rodoviário. Eles tentaram fazer uma manobra, né, para você evitar congestionamentos. Então, porque senão você tem que parar. Quando você faz uma carga indivisível, você tem que fazer uma operação e tem que parar, estrada, essas coisas todas, como eu já falei aqui. Então, bota dentro de barcaças, a barcaça vai pelo rio, puxada, e você faz essa movimentação. Então, aí eu trago agora, Tames é um excelente exemplo de como a pré-fabricação modular e o transporte intermodal de cargas pesadas foram a chave para cumprir. Então, foi isso que aconteceu, né, quando você fez a construção das barreiras do Tâmita. Então, quanto relógio, desafio logístico é isso, trazer essas grandes informações, como a logística opera em todos esses momentos, como ela faz,
Mostrar também que a logística não é só transporte rodoviário, a logística está basicamente em tudo quanto é lugar. Então, espero que você tenha gostado de ver o vídeo. Curta, compartilha, deixa seu like, vem sempre com a gente. E mais uma vez, obrigado. Vamos lá, gente. Curta o canal aí.